Bem-vindos ao debate. Hoje a nossa análise mergulha de cabeça numa daquelas histórias que parecem tipo roteiro de cinema mesmo, mas que na verdade expõe as engrenagens mais profundas e opacas do capital institucional. Nós vamos discutir as recentes revelações sobre as supostas fraudes no Banco Master, focadas principalmente na figura do banqueiro Vorcaro. Só que veja bem, o cerne da nossa discussão hoje não é apenas tentar adivinhar se a fraude aconteceu ou não. O ponto que realmente exige a nossa atenção é a natureza quase surreal das evidências que trouxeram esse caso a público. Exatamente. E olha, o que torna essa situação toda tão peculiar e eu diria incrivelmente perigosa do ponto de vista processual é que esse escândalo do Banco Master está ganhando tração quase que exclusivamente com base em conversas íntimas. Estamos falando de diálogos informais com um tom claríssimo de fofoca, trocados entre o Vorcaro e a ex-noiva dele. São acusações que, sim, poderiam balançar o sistema financeiro, mas que até agora estão penduradas no varal de um relacionamento rompido. E eu vou sustentar aqui que basear alegações de fraude sistêmica exclusivamente nesse tipo de relato, sem uma contrapartida imediata de análise forense, é um vácuo investigativo. E é justamente aí que a gente encontra a grande tensão da nossa pauta de hoje. Quais são as consequências reais de termos um caso financeiro dessa magnitude sendo sustentado por confidências de casal? E, talvez o mais alarmante, porque a gente ainda não viu uma resposta à altura por parte das autoridades. Cadê a apreensão de computadores? A quebra de sigilo telefônico? Para guiar a nossa conversa, eu vou defender a tese de que essas conversas íntimas, por mais que cheirem a fofoca de coluna social, são muitas vezes o único catalisador capaz de implodir essa barreira de opacidade corporativa. É o fator humano desmascarando fraudes que os sistemas formais nunca iriam detectar. Eu entendo a sua linha de raciocínio, mas eu venho de um lugar bem diferente nessa análise. Para mim, substituir a ciência contábil e auditoria de hardwares pela conveniência de uma narrativa passional é um erro. Ao invés de buscarmos o rigor dos fatos, me parece que estamos validando um sensacionalismo perigoso. Mas será que esse sensacionalismo não é exatamente o que força o sistema a agir? Vamos destrinchar isso. Quando a gente olha para o ecossistema corporativo da Faria Lima ou de qualquer grande centro financeiro, a gente precisa ser pragmático sobre o que é a documentação oficial. Relatórios de compliance, auditorias externas, atas de conselho, tudo isso é meticulosamente higienizado. Sim, o papel aceita qualquer coisa. Exato. Você tem exércitos de advogados cujo único trabalho é garantir que a papelada pareça impecável. Os grandes executivos blindam seus rastros digitais de forma quase perfeita. A fraude sofisticada não vai deixar um recibo assinado no cofre do banco. A tecnologia também é controlada por eles. É controlada, mas deixa rastros. Deixa, mas é por isso que o conceito de engenharia social é tão fascinante aqui. A única vulnerabilidade real dessa fortaleza não é o servidor, é o ego humano. É a arrogância, sabe? Os momentos de intimidade, como as conversas do Vorcaro com a ex-noiva, são as raras frestas onde a blindagem cai. O tom de fofoca não invalida o que está sendo dito. Pelo contrário, mostra a mentalidade de alguém que se sente tão intocável que acha que pode narrar suas manobras financeiras no sofá de casa sem consequências. A fofoca, nesse cenário, não é um mero ruído. Ela é o mapa do tesouro. Olha, eu tenho que admitir que a imagem do sistema bilionário sendo derrubado por uma mensagem de WhatsApp é, assim, quase poética. Tem um apelo narrativo inegável. Mas na prática, a gente precisa separar a literatura da investigação financeira. O problema de você elevar a fofoca de uma ex-noiva ao status de mapa do tesouro é que isso ignora completamente a volatilidade das relações humanas. Volatilidade em que sentido? Você acha que ela inventou a estrutura do banco do nada? Não necessariamente inventou a estrutura, mas a memória e as mensagens em um contexto íntimo são incrivelmente maleáveis. Você fala sobre a arrogância de quem se acha intocável, mas já considerou a hipótese da pura vanglória?
É muito comum no mundo corporativo de alto escalão o sujeito aumentar suas proezas, tentar parecer mais astuto e mais no controle do que realmente está, especialmente para impressionar a parceira. E quando o relacionamento acaba, a lente pelo qual essas falas são interpretadas passa a ser a do ressentimento. O tom de fofoca embute um exagero emocional que contamina o dado bruto. Entendo. Eu entendo o risco desse telefone sem fio emocional. Mas a assimetria de informação aqui é brutal. Numa estrutura hierárquica e sigilosa como a de um banco, a informação real não flui nos canais da empresa. A ex-noiva não precisava ler um balanço patrimonial para entender a mecânica da coisa. Ela tinha acesso direto à fonte primária, sem o filtro das relações públicas. Historicamente, grandes crimes de colarinho branco não são descobertos porque um auditor encontrou um erro numa planilha, né? Eles caem porque alguém comprou um iate que não devia ou porque alguém falou demais num jantar. Mas é aí que a gente chega no ponto nevrálgico da nossa discordância. Você disse que a fofoca é a faísca. Tudo bem, mas a faísca por si só não incrimina ninguém perante a CVM ou a Polícia Federal. No fim das contas, a investigação financeira precisa de provas concretas, de bytes. Você não pode basear o escrutínio de um banco no disse-me-disse. E isso me leva à ausência total de ação forense até agora. O que você considera como a ação adequada nesse estágio, então? A devassa tecnológica, imediata, invasão de servidores não é algo trivial. Para um juiz assinar um mandado de busca e apreensão na Faria Lima, para autorizar a apreensão de computadores e a quebra de sigilo de dezenas de executivos, ele precisa de rastros documentais sólidos. Um print de WhatsApp de uma ex-noiva magoada muitas vezes não atinge esse sarrafo legal. E por que isso importa? Porque enquanto a gente fica discutindo o drama passional, os computadores reais que guardam os metadados da fraude continuam lá, intactos. O rigor corporativo está sendo deixado em segundo plano. Mas veja bem, você fala em falha processual ao não termos essa invasão de servidores. Eu diria que a verdadeira falha processual é a gente ter um ecossistema financeiro que precisa de uma ex-noiva com um celular na mão para enxergar o óbvio. Para mim, a inércia em apreender os computadores do Banco Master não é uma prova de que a fofoca é fraca ou de que o sarrafo legal não foi atingido. Essa inércia reforça minha tese. Ela escancara a espessa camada de proteção sistêmica que envolve figuras como o Vurcaro. Espera, você acha que as autoridades estão ativamente protegendo o banco? Eu acho que o sistema é desenhado para ser leniente consigo mesmo. Os departamentos de compliance deveriam ser os cães de guarda. Mas o que essa situação toda sugere é que esses cães só latem para os funcionários de baixo escalão que perdem um recibo de táxi, sabe? Enquanto os executivos passam despercebidos movimentando fortunas. Quando a auditoria interna hesita, quando o sistema formal se recusa a investigar a si mesmo, a fofoca vazada não é só válida, ela se torna o único mandado de busca moral que nos resta. A lentidão oficial mostra que o verniz corporativo está funcionando exatamente como deveria, protegendo os de cima. Eu compreendo a sua frustração com o sistema, eu mesmo a compartilho em vários níveis. Mas essa sua visão me parece apostar que os fins justificam os meios. Você está basicamente dizendo que, como o sistema é falho e opaco, a gente deve validar qualquer fonte duvidosa só para forçar as autoridades a se mexerem. Não qualquer fonte, uma fonte que tinha acesso ao centro de comando. Ainda assim, uma fonte altamente não convencional e volátil. A minha leitura sobre a falta de buscas não é necessariamente de uma conspiração sistêmica de proteção. É uma leitura técnica. O limiar legal é alto, como eu disse, mas vamos assumir a sua premissa por um momento. Digamos que o vazamento da fofoca cria esse constrangimento público necessário para forçar a investigação. Sabe qual é o problema prático disso? O tempo que se perde no processo. Exatamente, a janela de oportunidade. Se o constrangimento público já foi atingido pela exposição do drama íntimo, o relógio está correndo contra a verdade. Computadores corporativos podem ser formatados remotamente em questão de minutos. Registros de ligações podem ser ofuscados por tecnologias de destruição de dados. Servidores inteiros podem ser migrados para jurisdições offshore antes que o juiz termine de ler a matéria no jornal. A cada dia que o foco da opinião pública fica preso no que a ex-noiva disse, a possibilidade real de fazermos um mergulho investigativo na infraestrutura do Banco Master evapora. Esse é um argumento muito forte, eu admito.
a degradação da prova material enquanto o tribunal da internet se diverte com a fofoca. É um risco real. Mas eu ainda defendo que, sem o escândalo da fofoca, nem existiria um relógio correndo. Os servidores ficariam intactos e a fraude operaria na surdina para sempre. O choque provocado por esse espetáculo é um mal necessário. E isso nos leva diretamente às implicações mais amplas do nosso cenário atual. Certo, e que implicações você enxerga olhando por esse ângulo? Uma falência arquitetônica do controle de risco. Se a gente aceita que a estrutura do Banco Master, com todos os seus diretores, auditores e conselhos, foi incapaz de acender um alerta vermelho, e que dependemos do término de um noivado para descobrir supostas fraudes sistêmicas, a implicação é devastadora. Significa que a governança corporativa no Brasil, ou pelo menos nesses círculos específicos, é frequentemente uma peça de teatro. O maquinário de verificação não é apenas lento, ele parece ser intencionalmente cego para o alto escalão. As conversas da ex-noiva rasgam o roteiro dessa peça e mostram os atores sem maquiagem. A sua metáfora do teatro é ótima, mas eu leio as implicações sobre um prisma de risco institucional bem diferente. A implicação que me tira o sono não é apenas a possível falência da auditoria interna do Master. O que me preocupa é o risco de institucionalizarmos a cultura do cancelamento e o julgamento por tabloide dentro da regulação financeira. Mas exigir que as autoridades investiguem uma denúncia pública é regulação por tabloide. Se a gente começar a aceitar que fragmentos descontextualizados de uma relação pessoal têm o mesmo peso probatório que o rastreamento de IPs ou a auditoria de um fluxo de caixa, quando permitimos que a fofoca substitua o trabalho tedioso, árduo e profundamente técnico de cruzar balanços, estamos nivelando o mercado financeiro por baixo. A verdadeira implicação aqui é um retrocesso civilizatório nas nossas instituições investigativas. O crime financeiro é matemático, ele deixa rastros em bytes, em registros de conexão. Se a gente não exigir a precisão conceitual do que constitui a prova do crime, amanhã qualquer pessoa com acesso ao WhatsApp de um executivo pode implodir um banco. É um alerta válido, estou certa de que ninguém quer ver o sistema financeiro operando à mercê de chantagens emocionais ou vinganças pessoais. Mas eu acho que você está subestimando a capacidade de discernimento do público e esperançosamente das autoridades. Nós não estamos dizendo que a fofoca deve resultar em uma condenação imediata do Vorcaro. O que eu estou dizendo é que a confidência sussurrada atua como fio de Ariadne dentro do labirinto corporativo. Ela não te dá o monstro já derrotado, mas ela te mostra o caminho que você precisa percorrer no escuro. Sem ela, a auditoria forense não saberia nem qual servidor começar a procurar. Mas é exatamente essa bússola que parece estar quebrada agora. Se a fofoca fosse realmente tratada como fio de Ariadne, já teríamos visto a Polícia Federal e as agências reguladoras na porta do Banco Master com mandados de busca. O fato de que a discussão ainda está presa no ela disse, ele disse, mostra que o escândalo pessoal sequestrou a investigação técnica. E, francamente, isso cheira a uma dependência viciosa de narrativas fáceis. Dá muito menos trabalho especular sobre o perfil psicológico do Vorcaro do que fazer uma varredura de servidores em busca de rotas de lavagem de dinheiro. Concordo que há um fetiche por o drama humano que muitas vezes ofusca a necessidade do trabalho suado da investigação. Mas eu volto a bater na tecla de que a assimetria entre o homem privado e a instituição pública é o coração do problema. A documentação do Banco Master foi feita para resistir a auditorias padrão. O Vorcaro, como indivíduo, não foi feito para resistir ao escrutínio da própria intimidade. A intersecção entre a vida privada e as esferas de capital é fascinante justamente porque o dinheiro é frio, mas as decisões sobre onde alocar esse dinheiro são profundamente movidas por emoções humanas, por ganância, por vaidade. Sem dúvida, as motivações são humanas. A origem do crime é sempre humana, mas a execução do crime financeiro na escala que estamos discutindo não se faz com palavras, faz-se com logins, senhas, aprovações sistêmicas e transferências eletrônicas. Você não desvia fundos ou forja balanços com um áudio de WhatsApp. Por isso eu insisto que a epistemologia de um caso como esse exige alicerces empíricos. A prova do crime está na máquina, mas a confissão está no humano.
Exato, e até que haja um escrutínio físico e inquestionável das máquinas do Banco Master, além de um mapeamento rigoroso dos registros de ligações de todos os nomes citados, nós estamos nadando em conjecturas. A ausência dessa ação direta compromete a integridade não só das acusações contra o Vocaro, mas de qualquer esforço futuro para purgar o banco caso as fraudes sejam reais. A verdade financeira não aceita atalhos. Bom, apesar da nossa diferença clara sobre o peso que se deve dar ao catalisador inicial, eu vendo a fofoca como a ferramenta necessária de engenharia social reversa e você a vendo como uma distração processual perigosa, há um ponto de convergência absoluto entre nós aqui. Sim, acho que nisso estamos perfeitamente alinhados. Nós dois concordamos integralmente que a letargia atual é inaceitável. A situação exige, para ontem, um mergulho investigativo profundo. Um deep dive que deixe de lado as conversas de WhatsApp vazadas na imprensa e penetre de forma inclemente na infraestrutura digital do Banco Master. Precisamos de peritos analisando discos rígidos, rastreando logs de acesso e cruzando informações financeiras reais. Não poderia concordar mais. O tempo das conversas informais já passou. A superfície do escândalo já foi arranhada. O verdadeiro teste de estresse agora, tanto para o Banco Master e para o Vocaro, quanto para a própria credibilidade das nossas instituições reguladoras, será enfrentar os dados criptografados, resgatar os e-mails deletados e mapear as antenas de celular. É apenas sobre a luz incômoda de uma auditoria forense implacável que nós vamos descobrir se estávamos lidando com um castelo de cartas erguido por fraudes ou apenas com a poeira de um rompimento turbulento. E isso nos deixa com uma reflexão complexa para fechar a nossa análise. A linha que separa as nossas confidências íntimas das nossas personas profissionais corporativas é, na melhor das hipóteses, uma ilusão. Nós criamos essas estruturas gigantescas de compliance, regras de governança e auditorias independentes para tentar esterilizar o mercado, para fingir que ele é uma máquina movida puramente pela razão. Mas no fim do dia, a verdade operacional muitas vezes escapa pelos cantos da boca num momento de descuido. É uma dualidade que exige maturidade de quem observa o caso. Fica a provocação para quem nos escuta. Até que ponto a faísca de um relacionamento desgastado é uma luz legítima para iluminar as sombras de um esquema corporativo? Será que já passamos do ponto em que os vazamentos pessoais ajudam a investigação, entrando no território em que eles apenas servem ao voyeurismo público? Exatamente. Nós entregamos os argumentos, mas a responsabilidade de pesar essa balança entre a fofoca e o dado frio fica com você, nosso ouvinte. É evidente que o caso do Banco Master e do Vocaro ainda vai desenrolar muitas camadas, técnicas, jurídicas e processuais nos próximos capítulos. Não existem respostas fáceis quando a intimidade e os bilhões colidem. Cabe a nós mantermos o senso crítico aguçado para cobrar as evidências que realmente vão ditar o final dessa história. Obrigada a todos que acompanharam esse debate até aqui. Nós nos vemos na próxima discussão.